música então para a gente ir harmonizando aqui, para a gente ir entrando em sintonia, que a gente possa então se permitir levar pela melodia, que é muito bonita, e que evoca, né, a nossa sensação de estar lá no centro espírita, amparado, né, no nosso templo religioso, amparados por Jesus. Leise fliegen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain der Lieder, Liebchen, komm zu mir. Der schlanke Wipfelrauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich Lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte Holde nicht. Hörst die Nachtigallen schlagen, ach, sie fliehen dich. Mit der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen des bösen Söhnen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz. Rühren mit des Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, neben Haar in Tiden gegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke mich, beglücke mich. Vai outra? Vamos? Então vamos fazer... Prepara uma. Você já pensou em alguma? Sim. Aqui não. Ah, tá. A gente, aproveitando então, a gente já vai começar com a ideia, né, de entrar no nosso assunto aqui de hoje. E aproveitando que já estamos aí, tem bastante gente com a gente, no Instagram já começou também, a gente vai cantar uma música para a gente começar a entrar na ideia, nessa aura do tema de hoje, que é o mundo vindouro, né? O mundo que nos espera e o que é preciso fazer para que a gente se sinta parte desse mundo e para que a gente faça parte desse novo mundo, né?
dessa nova era do Espírito. Então a gente vai começar com a música aqui para a gente começar a refletir, né? A música do Moacir Camargo, A Louis Armstrong. Tem um som saindo. Vai ser isso aqui. Acho que tem um somzinho saindo. Baixinho. Eu acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Sem os espinhos que tanto nos ferirão, como as flores nos campos também florimos, sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves, como flores voam ao vento, como jamais viveu-se um tempo. Cli florido mundo será um novo tempo de conhecermos as ciências, as estrelas, como o mais pleno amor em nós. Alguém viu tanta beleza em nós. Quanto mais floridos, beleza em nós. Nossas crianças, botões nos jardins, nossos jovens saudáveis, sem matarem, sem morrerem, encanto e doçura, aroma e candura, florindo com quem mais florir. De tão leves queremos voar por caminhos floridos que construímos no mundo, e as flores sempre existirão para nos mostrar que é possível florir. Pétalas azuis, pétalas
pétalas de luz que capazes de florir somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós. Tá tudo certo aí? Tudo. Hoje temos um aniversário especial aí, hein? Muito bem lembrado. Hoje tem. Hoje a gente tem um aniversário especial, uma aniversariante especial, Tem direito a pedir música, né? que tem direito a pedir música, Ela já com certeza. Já pediu? Floresça. Então a gente faz aqui a música Floresça. A aniversariante de hoje é a Dona Sônia. A tia Aí, Sônia. parabéns, Dona Sônia. Parabéns. Toda a alegria do mundo pra senhora. Muitas felicidades. Depois a gente vai fazer a música da senhora aqui. Floresça. Aliás, eu acho que dá pra gente fazer é agora. Inclusive vai bater muito com o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Pega pra mim um trapo. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Obrigado. Pra gente cantar junto, né? Senão, Referência. não dou conta não. Então, pedido especial da aniversariante do dia, que é a Dona Sônia. A música Floresça. Música da nossa oficina de teatro, né, Neto? Sim, surgiu na nossa oficina de teatro, a ideia, inclusive. O cordeiro semeou na terra onde havia guerra, é preciso saber. Naquele terreno deserto de solo infértil ele fez florescer. Então é preciso saber se ali fez o amor renascer. Por que não faria o mestre também com você? Então é preciso saber se ali fez o amor florescer. Por que não faria o mestre também com você? Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Música Floresça aí, então, né? Floresça onde Deus te colocou, onde Deus te plantou. E o pedido da Dona Sônia, aniversariante do dia.
Então a gente seguindo então, né, iniciando aí a nossa conversa de hoje, a nossa live, a gente vai abrir. Acabei não marcando, deixa eu achar. O senhor vai ler? Falta o óculos, a vista tá curta. Cadê o óculos? Tá ó. Deixa eu achar só aqui rapidinho. A gente começou então, né, falando sobre o mundo vindouro e as alegrias do mundo vindouro, com a música A Louis Armstrong, né, do Moacir Camargo, onde traz a imagem para a gente, né, crianças sorrindo, ruas floridas, pessoas se abraçando, né, e esse mundo que nos aguarda, está muito próximo, né? E a gente tem percebido isso simplesmente pelos conflitos, né? Como diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, e também segundo o raciocínio de Kardec, né? Que uma casa quando está prestes a ser reformada, né? Quando ela está em processo de reforma, em processo de ajuste, a aparência não é das mais belas, né? E realmente os conflitos ficam mais aparentes, os conflitos ficam à flor da pele, como se diz, né? E a gente começa então lembrando que se nós quisermos fazer parte desse mundo, é preciso que a gente se adeque a esse mundo, né? Porque aqui a gente vai lembrar, por exemplo, o Evangelho de Jesus durante o Sermão do Monte, quando ele nos anuncia, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então aqui Jesus está nos fazendo uma promessa, está nos revelando algo que realmente vai se cumprir, que é a vitória do amor, a vitória da paciência, a vitória da resignação, que é o assunto que nós falamos aqui na última live, né? É a vitória da tolerância, né? Ou seja, é a vitória do bem, porque o bem sempre vence e não há mal suficiente para vencer o tempo, né? Que, segundo Humberto de Campos, com as palavras, né? O tempo, a esponja do tempo absorve todos os males e todos os desafios, aliás, e as nossas dificuldades, né? As más tendências que trazemos ficam na esponja do tempo, né? E somente o tempo para trabalhar e trazer à tona a verdade, que é a que prevalece, a lei de amor. Então, como a gente tem falado, né? A gente falou na última live mesmo sobre a resignação. Não é possível que a gente compreenda a resignação sem compreender paciência, sem compreender tolerância, né? E é justamente disso que a gente vem falar aqui hoje, que a gente vem conversar aqui hoje, né? Inclusive, o pessoal vai comentando aí, né? Vai dizendo nos comentários, a gente vai buscando até ler, né? Para ver se tem alguma dúvida, alguma sugestão, né? Então, a gente começa falando sobre como tem andado a nossa tolerância. Porque, segundo Jesus, para possuir a terra, para ser herdeiro desse planeta, que chegará ao seu ponto de regeneração, é preciso ser manso, é preciso ser brando, é preciso ser pacífico, é preciso ser pacificador. Como anda, então, a nossa tolerância? Será que nós estamos nos encaixando nesses requisitos trazidos por Jesus? Eu me considero hoje um espírito brando, um espírito pacífico,
que ao invés de agravar o caos, que ao invés de agravar o conflito, tem tentado diminuí-lo e tentado convertê-lo em amor? Porque se eu não me encaixo aqui nos requisitos da parábola de Jesus, né? Aliás, do Sermão da Montanha aqui de Jesus, se eu não me encaixo nesses requisitos, eu também não receberei as recompensas, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Fica, dentro desse raciocínio fica bem claro, né, para a gente o que é que a gente precisa, aonde a gente precisa manter a nossa atenção. Livro Alma e Vida, Cantiga da Tolerância. Maria Dolores. Quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora, na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Anota, às vezes, em casa, por simples questão à toa, vem a injúria que atordoa, partindo para a agressão. Duras mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas na mente, de explosão para explosão. O trânsito, em qualquer parte, parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto, e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quando puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores. Ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa. Por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. Quando puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores, porque diante do mal, silêncio é luz. Diante do mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa, por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. Não é bonito demais isso? Essa ideia que Maria Dolores traz para a gente, que muitas vezes a gente tem colocado mais peso sobre a cruz de Jesus. E é, muitas vezes, no nosso cotidiano. Ela disse, né? Anota aí, às vezes em casa mesmo, por uma simples questão à toa, sem que você perceba, vem a injúria que atordoa, partindo para a agressão, né? As mágoas do passado aí, remexidas, de repente, uma palavrinha que você diz, né? Algo que você faz que irrita outro alguém, de repente viram bombas e aquilo vira uma guerra, né? O trânsito em qualquer parte parece um teste constante. É atual ou não é isso aqui? E já faz um tempo que foi escrito, hein? Em qualquer parte, basta a gente pegar no volante, parece que a gente se transforma. Esqueceu tudo que foi aprendido há 2000 anos. Tudo que a gente vem aprendendo, né? E esse trânsito, olha só, nos chamando a viver a humildade e o amor ao bem. Porque se a gente observa só o lado negativo, a gente não percebe o lado educativo das situações, né? Aparece um desafio simples aí, né? A prolongar-se no insulto, de repente a gente sofre um insulto, e o crime que estava oculto, aparentemente, né, estava apaziguado, arrasa os dias de alguém. E quais são os conselhos, por exemplo,
de Jesus para nós quando a gente recebeu um insulto, quando você leva um tapa no rosto. Neto, e parece assim que a gente sabe, mas os nossos impulsos, né, falam mais altos, né, nesses momentos, né? Porque tem uma frase de Emmanuel que ele fala o seguinte: a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Aí fala que violência, não houve violência. A gente acha que quanto mais alto eu falo, mais violento eu sou, o violento vai me ouvir, e não ouve. Então a violência não escuta a violência. E a gente tem que ter um alerta aí, porque a gente fica muito preocupado com a intolerância alheia. Mas a gente deve se preocupar bastante com a nossa intolerância. Nós temos que parar para ver, porque a gente é intolerante com o outro. A gente é muito intolerante, mas a gente se preocupa mais com a intolerância do próximo, do outro que vem para a gente. E aí a gente reage, né? A gente não toma atitude de agir, a gente sempre reage. E Emmanuel vem ali falar que não adianta, porque a única voz que o orgulho vai ouvir é a voz da humildade. Fica aí o contraste, né, para a gente perceber. Porque o Haroldo Dutra Dias até faz um raciocínio interessante sobre isso, né? Ele diz assim, ó, mais ou menos, tá? Tem as palestras lá no YouTube que ele fala sobre a violência, né? Sobre esses tempos que a gente vive, e é muito interessante. Ele diz assim, a violência até resolve, aparentemente, a situação, né? Então você acha que você resolveu. Alguém gritou com você, você grita com a pessoa sai correndo, né? Ou às vezes piora até a situação, né? Mas muitas vezes, aparentemente, aquilo se resolveu, né? Tirei aquilo de mim e parece que resolveu. Mas a violência resolve mal, né? E por pouco tempo. Ele ressalta essa ideia aí, né? E que a única coisa que resolve verdadeiramente, a única virtude que pode resolver é o amor. Não adianta. Então a gente, muitas vezes, pagando violência com violência, a gente está só postergando a nossa dívida, né? Postergando a nossa necessidade de perdoar. E continua amarrado com aquela situação infinitamente, né? Até que a gente tome a consciência de que não são esses os meios que Jesus nos mostrou que funcionam. Uma coisa muito interessante que ele diz também é que quando eu estou perante a isso, por exemplo, no trânsito, isso acontece comigo, então eu posso, na hora assim, o pensamento vai vir, porque aquilo é o instinto nosso, às vezes tá ali a flor da pele. Viciada, né? Mas a partir do momento que veio esse pensamento de ódio, de raiva, o que vai, esse talvez eu não vou conseguir controlar no começo disso. Mas o que vai sair da minha boca, o que vai sair das minhas mãos, isso a gente tem o dever de controlar. Então, que é o exercício que a gente precisa começar a fazer. E aí vem o conflito durante a transição planetária justamente por conta disso, né? A gente já compreendeu, já entendeu a maneira que deve se agir, mas ainda, aliás, o intelecto está compreendido, está desenvolvido, mas a moral ainda precisa ser exercitada, ainda precisa ser desenvolvida, e por esse motivo, as duas asas, né, uma pesando mais que a outra, a gente entra em conflito e as pessoas vão à loucura, né? Porque muitas vezes a gente tem agido aí por instinto, basicamente, às vezes até por emoções doentes, né? Sem perceber que eu estou em conflito interno, né? Que não é de hoje que a gente escuta que o amor é o caminho, que Jesus é o caminho. Esses momentos são momentos de grandes mesmo, revelações. Com certeza. Então a gente precisa tomar sempre muito cuidado, porque a gente precisa se enquadrar no que Jesus falou, né? Os mansos herdarão a terra. E só a vigilância diariamente, o tempo todo, para a gente conseguir pensar naquilo, mas não agir perante pelo menos não agir, né? Não fazer ação
perante aquilo que a gente está carregando. E tentar lembrar, né? Como disse a Maria Dolores ali no poema, se não for por mim, fazer isso para não pesar mais o fardo sobre Jesus. Não pesar mais o fardo sobre o meu anjo da guarda, né? Sobre o meu amigo espiritual, sobre os nossos mentores que têm financiado as nossas experiências terrestres, né? Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Senhor ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia e de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. Acende em nós os prazeres de morrermos por ti. Transforma, Jesus amado, aqueles que ficarão. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e a solidão nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. O refrão aqui, né, dessa música: Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. A eternidade não se encontra aqui, e a felicidade está justamente baseada na eternidade. Então, se a gente se prende ao que é passageiro, será que eu vou encontrar a felicidade? Essa música é nossa, Pai. Essa
Essa música está num dos livros um dos romances do Emmanuel, né? Eu não lembro de cabeça, a Tainá às vezes lembra aí para me informar. Está no há 2000 anos? Acho que está no há 2000 anos. É uma prece que está lá. Isso. E falando em livro, um recadinho da Oh, Karen. bem lembrado. Quase que eu não lembrei. Lembrando só aí, pessoal, a Carla pediu para... Se a Carla puder comentar aí nos comentários do YouTube, do Facebook, só para ter o nome dela aí como referência, a gente começou hoje a leitura do livro 50 anos depois, né? Já é o terceiro livro que a gente vai ler em grupo, e tem um grupo formado então no WhatsApp, que o pessoal está lendo em conjunto, né? Então é muito interessante porque você consegue trocar experiências, trocar impressões, né? Até dúvidas que as pessoas possam ter aí durante a leitura, né? Então, quem quiser participar desse grupo do livro aqui da Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes de Jardinópolis, que a gente tem esse grupo lá no WhatsApp, né? Manda o seu número de WhatsApp aqui para Carla Nora, tá? Ou, se preferir escrever por aqui, não tem problema, mas o indicado mesmo é mandar no particular para Carla, para não haver nenhum tipo de problema, né? Pode mandar para Carla ou manda aqui mesmo na sociedade, que depois a gente repassa para ela. Tá? Manda o seu número de WhatsApp, participa lá, está começando a leitura hoje do livro 50 anos depois, em grupo, né? Tem um tempo para ler cada capítulo, o pessoal está lendo todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, né? E é uma experiência muito interessante e que pode trazer à tona aí essa vontade de estar reunido conversando, né? Acho que é a música que tá aí. É no livro 50 anos depois. Ah, a Tainá que falou aqui, está no livro 50 anos depois. Então, Cara, eu justamente tinha semana nesse. passada. Ah, não, Foi a outra. Foi a outra. Foi a outra música. Então está no livro 50 anos depois, está justamente nesse livro, né? Essa música que a gente cantou agora é um pedaço de uma das preces que tem lá no livro. Hoje tem muitas cidades aqui com a gente, então tá todo o pessoal da nossa família aí, Dr. Bezerra de Menezes, de Jardinópolis. Tem a tia Fabiana, onde que ela tá agora? Tá lá em Rio Preto. Rio Preto. Tem pessoal de Monte Alto, a tia Rita. O Sidney da Adriana tá fora. Tem o pessoal lá de Pauzinho Garapava, a Lu, Falzinho Taí, tio Gilberto, tia Sueli, tia Lídia, todo o pessoal aqui da... E temos o pessoal de Matão, que eu já vi aqui o Orson e vi mais uma pessoa que agora me fugiu. Peraí que eu vou achar. A tia Carmen tá aí hoje. A tia Pessoal Carmen de hoje faz tempo, Garapava. ela tá bem. Tia Carmen, que bom que a senhora está com a gente aí de novo. Né? Receba as nossas vibrações, tia Carmen. Neuza, lá de Matão também tá aqui com a gente. Tem muitas cidades aí. Legal. Muito bom, gente. Agora a gente já está com... Quem puder sempre estar compartilhando, né, essas lives aí, ajuda a divulgar, né? E que faça com que essas palavras, né, essas músicas, né, possam entrar em lares aí, né, para dar uma amenizada às vezes, né? Uma ajuda para alguém que está precisando, né? Com certeza. Ter uma palavra amiga, de um momento diferente, né? Que a gente está tão tribulado em Reflexão, né? certas coisas, certos acontecimentos que vêm ocorrendo com o nosso planeta, que de repente a gente precisa realmente de uma hora de live, né? Momentos aí que a gente possa estar vibrando em outras faixas, né? Para se recuperar e seguir a vida, né? Até Afinal de mesmo contas, pra... Jesus espera a gente lá na frente. Sim. O tio Gilberto escreveu aqui, ó, relacionado ao tema: o cristão decidido, na busca incessante do autoaprimoramento, não pode descuidar de manter-se em constante vigilância, a fim de que as distrações do caminho a percorrer não o desviem da rota. Eurípides Barçanufo. Eurípides. Pois é, chamando aí então, né, a consciência do cristão. Porque hoje a gente acabou banalizando o termo, né? A gente usa o termo cristão só para não ser excluído de determinado grupo. Então é preciso, esse momento que todos nós estamos passando, um sofrendo determinado aspecto, né, da questão da quarentena, outro sofrendo por outros motivos, mas todo mundo sofrendo em conjunto, né? Vem aí abrir os nossos olhos para realmente a gente perceber que talvez a gente tenha perdido as bases, perdido os fundamentos
que são talvez, né, que são aí os únicos caminhos para que a gente vença, né? Então a palavra cristão na nossa boca muitas vezes tem sido realmente só na boca, né? É preciso que a gente retome as origens, retome a lei de amor e coloque, né, aplique essa lei dentro dos nossos lares, no trânsito, no nosso trabalho, né? Não só mais na casa espírita, não só mais no nosso templo escolhido como sagrado, né? Porque dessa maneira a gente trouxe o mundo até o estado que ele está hoje. A não ser que tenha alguém aí que está gostando do que está vendo, né? Então é preciso, se a gente deseja um mundo diferente, aquele mundo que a gente cantou na música aqui do Moacir, né? Um mundo com crianças sorrindo, né? Sofrimentos diminuídos ao extremo, né? Pessoas se abraçando, flores às nossas vistas, né? As belezas da natureza. Se a gente deseja esse mundo, depende de nós, porque quem vai herdar esse mundo é o brando, o pacífico. Jesus não faria uma promessa em vão, uma promessa desse nível em vão. Então vamos confiar nas palavras de Jesus e vamos seguir o caminho, porque a gente, na realidade, tem estado iludido, achando que a felicidade está em outros lugares que não na lei de amor. Interessante a gente pensar que o que você acabou de falar é uma coisa que às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas eu trouxe esse mundo até esse momento. Você acabou de falar. Interessante você pensar em cima disso. Eu faço parte daqueles que conseguiram carregar esse mundo até agora, do jeito que ele está hoje. Se a gente continuar assim, parece que não vai dar certo. Veio aí, Precisamos né? fazer alguma coisa a mais. Precisamos fazer alguma coisa a mais. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Sim. Esse Covid-19, né, a gente sabe, não é nada mais do que um reflexo, né, do que uma exteriorização dos nossos pensamentos cultivados por tanto tempo, das nossas ações, das nossas vibrações, né, muitas vezes doentes, conservadas com tanto afinco, né, por tanto tempo. E vamos lá então, já que a gente está falando... Nós estamos também no sertão da Paraíba, em Patos, Renato Alves. Nossa, tá estamos longe, tá vendo? Tá longe, hein? É um grande amigo que eu não conheço pessoalmente, mas é um amigo. Legal, Amigo de serviço. legal, muito bom. E Um abraço, Renato. Garapava tá o vovô e a vovó, tá a tia Carmen. Aula. Garapava, muito bom. Então a gente falando então aí, né? Felizes, bem-aventurados, os brandos, os pacíficos, os pacificadores, né? A gente vem compreender então que para ser um pacificador e para ser pacífico é preciso compreender o outro. É preciso tolerar muitas situações. Então a gente buscou a palavra tolerância lá no dicionário, está dizendo assim, ó: tolerância, suportar com indulgência, compreendendo o momento do outro, compreendendo o ponto de vista do outro, né? O local onde o outro nasceu, o local onde o outro vive, compreendendo. Aceitar, tolerância, né? Tendência a admitir nos outros maneiras de pensar, maneiras de agir e de sentir diferentes ou mesmo completamente opostas às adotadas por si mesmo. A gente pensa que, né, muitas vezes a gente tem desejado, o Haroldo que usa essa expressão e eu achei interessantíssima, né? Ele fala assim: tira de você a toga de Deus, né? A capa de juiz. Tira isso de você. É um fardo que você não consegue carregar. E eu tenho refletido aqui, né? Muitas vezes a gente quer estar no lugar de Deus. Mas, tal pessoa não pode pensar assim. Tal pessoa não poderia ter feito isso. E a gente esquece do que Jesus falou, né? Que os escândalos, o mal, ainda são necessários. O problema não é esse. O problema é, ai daquele pelo qual o mal virá ação, né?
Ai daquele pelo qual o mal se utilizar. Ai daquele pelo qual o mal vir à tona. Então é por esse lado que a gente tem que se preocupar. Ai de mim se o mal vier por mim. E a intolerância, mesmo que seja a alguém que está indo completamente contrário ao que Jesus ensinou, a intolerância é um erro meu. Porque a conta dele é ele quem vai acertar. A toga de Deus não está comigo. É um fardo muito pesado que a gente não merece carregar. Né? E isso muitas vezes tem atrapalhado as nossas vidas, atrapalhado os nossos objetivos reencarnatórios aí, né? Temos nos perdido por muitos e muitos tempos, né? Muitos e muitos séculos aí, sem perceber que a verdadeira compreensão da tolerância está dentro de nós e não em mudar o mundo exterior. Porque isso vem com o tempo. Deus espera também, né? Como diz Maria Dolores, por que a gente não pode esperar? Lá no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz assim: tolerância não é conflito, não é conceito de superfície. Tolerância não é um conceito superficial. Ah, eu tolero. Tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Então, tolerância, ela tem que vir de um desejo puro, né? Porque não basta tolerar por tolerar, e é aquela questão que a gente conhece, né? Eu te aceito, te tolero, mas você não passa aqui mais na porta da minha casa, né? Então, a tolerância é um reflexo vivo da compreensão e ela vem acompanhada de esperança, paciência e perdão, com o esquecimento do mal. Olha só essa frase que o Emmanuel diz: pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, a gente volta lá nas promessas de Jesus: bem-aventurados aqueles que são brandos, aqueles que são pacíficos, né? Aqueles que estão a fim de se adaptar a esse mundo. É isso que o Emmanuel está falando, né? Felizes aqueles que estão dispostos a se adaptarem a esse mundo feliz. Porque será que eu conseguiria ser feliz? Será que eu conseguiria, né, estar em um mundo, como a música que a gente cantou, crianças sorrindo, as pessoas se abraçando? Será que eu seria realmente feliz trazendo as más tendências que eu trago hoje? Ou será que eu ia causar muita confusão e guerra? Com a minha soberba, com a minha vontade de ser mais poderoso que todos? Será que eu me encaixaria nesse mundo? Então, aqui uma maneira, isso aqui é um raciocínio que o Haroldo faz numa das palestras lá no YouTube, só para a gente finalizar aqui, né, e isso se tornar algo palpável para a gente. Ele diz assim, ó: como vencer então a intolerância? Você está disposto a herdar, né, como disse Jesus lá, herdeiros da terra, os mansos e os pacíficos? Você está disposto a ser colocado como filho de Deus? Então, como começar? Como vencer a intolerância? E ele diz assim, ó: toda intolerância começa com uma inquietude. Aparentemente não faz mal para ninguém. Começa, né, como se fosse uma coceirinha. Ah, mas isso está me incomodando. Balançando as pernas. Está balançando as pernas, né? A pessoa fala determinada coisa, ou você observa determinada atitude de alguém e aquilo começa como uma inquietude. Então, muita atenção, todos nós, vigilância,
nas inquietudes, naquilo que está me causando uma inquietude, nos espinhos que estão machucando o meu calcanhar. É neles que a gente tem que manter a nossa observação e a nossa vigilância. Porque a inquietude se transforma em intolerância. Daqui a pouco você está falando mal da pessoa, daqui a pouco você não pode mais ver a pessoa. E a intolerância se transforma em violência e fanatismo, se não for bem cuidado. Então a inquietude, uma coisinha simples, uma pedrinha que eu pisei lá que me incomodou demais, de repente, quando eu vejo, você tem lá homem-bomba, você tem guerras por política, né? Então você tem um fanatismo. Por conta que não deu atenção devida aos sentimentos e às emoções, muitas vezes descontroladas, que começaram com uma inquietude. Certo? O assunto tem bastante coisa para a gente falar, a gente pode continuar numa próxima live, né? Que inclusive vai ser na quarta-feira, às 20 horas. A gente continua com esse tema aí, né, que eu acredito que tem sido muito útil, né, porque a gente tem sentido, né, essa intolerância vibrar em todos nós. E não é vergonha nenhuma assumir que a gente é intolerante. Seria vergonha assumir que a gente não quer lutar contra ela. Que a gente não quer se tornar brando e pacífico. Porque dessa maneira, se a gente continuar como estamos hoje, a gente tem aumentado, como disse a Maria Dolores, aumentado o fardo que está pesando sobre Jesus. Então, vamos ficar com essa imagem na cabeça. Jesus carregando um fardo que não é para qualquer um, imagina só, e a gente puxando esse fardo para baixo, pesando sobre o fardo. Isso que o Haroldo tinha comentado, alguém nos comentários falou pra ele, nossa, mas é muito difícil, a hora que alguém me xinga no trânsito, me fecha, eu já penso, já quero fazer igual. E aí, é por isso que ele comentou, ele falou, não, mas o pensamento vai vir, porque a gente ainda tá vivendo aquilo ali, é um sentimento que a gente tem que trabalhar, mas vai ser um dever. Então, pensar, não se culpe por pensar, mas vai ser um dever. O que você vai falar, ou então o que você vai fazer com as suas mãos perante aquela pessoa. Então, pra gente manter a vigilância e não desistir, porque a gente pensa, nossa, mas é tão difícil, a hora que eu vi eu já pensei, eu não queria ter pensado aquilo, mas é um exercício. O pensamento vai ser um exercício e é um dever nosso como cristãos em relação ao que falamos e a como agimos perante aquilo. Até a gente conseguir controlar para que nem surja esse tipo de pensamento, né? De ódio, de intolerância. A gente está nessa escola. A gente está nessa escola, né? E nesse momento nós estamos fazendo a prova do Enem. Então é preciso ter muita atenção, né? Você vai partir já para a música, mas isso Pode que a Carol falou, assim, o sentimento, esse sentimento, a gente não consegue tirar ele de uma hora para outra. Não está ao alcance de todos. Agora, o comportamento está ao alcance de qualquer pessoa. Então você pode se comportar e através do exercício do comportamento você se transforma. Porque a gente, até a hora que você para pra pensar, antes de você se comportar, você sabe o que é certo e errado. Às vezes, ali no instinto, na hora que o sentimento aflora, você não consegue, às vezes, pensar. Mas para fazer o comportamento, a ação antes vem na nossa cabeça, o certo e o errado. Então, a gente consegue dar uma bloqueada, né? Sim. E começar... Esse é um exercício, né? Para começar a fazer diferente isso. Essa música, né, tem uma mensagem muito legal, né? Você vai, se quiser falar um pouquinho. Tá Tem alguma coisa que você pensou, não? Não, A mensagem da música. Então é isso aí, pessoal. O tempo passou rapidinho, né? Pelo menos pra gente aqui. O Orson tá falando que compartilhou a página e que gostou demais. Ah, muito bom. Muito obrigado, o Orson compartilhou aí, né, a página da nossa sociedade. Obrigado. A gente continua com as lives aí, né? Segunda às 20 horas, quarta-feira às 20 horas e no sábado às 18, né? Então, o pessoal, inclusive de fora que estiver aí, vem participar com a gente aqui no Facebook, no Instagram, que a gente vai estar aqui esperando por vocês, né? E é um momento muito importante para a gente ajudar a higienizar esse nosso planeta, a higienizar o nosso lar, né?
novas construções para a nossa cidade, né? Vibratórias para o nosso país, né? Legal, aqui no Facebook são 42 lares, né, não pessoas, que estão nessa vibração. Né? No Tem Instagram no mais Instagram 8. também. O Instagram talvez vai encerrar antes de terminar a música. Sim, Eu acho que pode sim. ser No Instagram é 1 hora e ele que encerra, vai passar um minutinho. sem tolerância. Tem mais 8 no Instagram e mais 1. Então nós vamos fazer aqui agora uma música que é uma versão daquela música, acho que todos conhecem, muito bonita, melodia, a música Aleluia, né? A gente fez uma versão aqui mais ou menos em cima da tradução de uma versão em espanhol, né? E a gente intitulou a música Que Assim Seja. Então a gente está falando desse mundo que nos espera, né? Vamos vibrar então para que a gente, nesse momento, né, para que a gente consiga enxergar as novas construções que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos para se adaptar a esse mundo manso, a esse mundo de paz. Mais um beijo pra tia Sônia aí. Mais uma música pra ela. De parabéns. Um soldado para casa voltou, um garoto doente se curou, e não há trabalho no bosque sob a chuva. Um desamparado se salvou por causa de uma boa ação, e hoje ninguém o despreza. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Um ateu que começou a crer, um faminto que tem o que comer, pois doaram seus corações a Jesus. A guerra logo se acabará e no mundo enfim reinará a paz, que não haja miséria alguma. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Porque a norma será o amor e não governe a corrupção, senão o bom e o melhor da alma pura.
Que Deus nos proteja de um triste fim e que um dia possamos nos compreender, que acabem com tanto ódio, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, e assim assim seja, que assim seja. Maravilha, gente. Que assim seja, né? Boa noite para todos. Tenham uma bela noite de sono, que fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa Uma noite, boa semana pessoal. para todos nós. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos de volta.